Salve, família! Ele era o homem que Escobar não deixava sair do seu lado. Um piloto de elite capaz de manobras que desafiavam a lógica e a própria segurança. Mas, por trás do sorriso constante e da lealdade cega, escondia-se um dos sicários mais implacáveis do submundo de Medellín. Luiz Carlos Aguilar, conhecido como Mugre, não era apenas um guarda-costas. Ele era a ponte entre o Comando Central e as operações que abalaram a Colômbia. Hoje, vamos desvendar a trajetória completa dessa peça-chave do cartel. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se e considere tornar-se membro. Bora pro vídeo. Nascido em 2 de outubro de 1950, na cidade de La Estrela, Luiz Carlos Aguilar Gallego carregava no sorriso uma expressão que escondia um passado marcado por perdas profundas. Ainda na infância, ele enfrentou a ausência trágica do pai e o desaparecimento inexplicável de um de seus irmãos, eventos que moldariam sua trajetória no submundo. Foi nesse cenário que surgiu o apelido que o acompanharia por toda a vida, El Mugre. O apelido não nasceu de sua aparência, mas de uma obsessão peculiar. Ele raramente deixava passar a oportunidade de apontar, de forma insistente, qualquer vestígio de sujeira sob as unhas de quem cruzasse seu caminho. Mal sabia ele que esse nome se tornaria um dos mais conhecidos nos registros policiais da época. Em meados da década de 70, enquanto uma organização influente começava a consolidar seu domínio territorial no estado de Antioquia, a necessidade de braços operacionais tornou-se urgente. Para manter o controle absoluto, Pablo Escobar passou a recrutar jovens com habilidades específicas e disposição inquestionável. Nomes como Layuca e Cutila já faziam parte do círculo interno, mas faltava uma peça fundamental no esquema logístico de segurança, um condutor de elite. Escobar buscava alguém capaz de realizar manobras extremas e manter a escolta colada à janela do seu veículo, independentemente do terreno ou da velocidade. Diversos candidatos foram testados em percursos urbanos caóticos, envolvendo direções perigosas, saltos sobre calçadas e manobras em alta velocidade por rotatórias movimentadas. Ninguém conseguia sustentar o ritmo, exceto um homem, Luiz Carlos Aguilar. Após demonstrar um domínio técnico impressionante sobre 2 rodas e superar testes de resistência e precisão que beiravam o impossível, Aguilar foi oficialmente integrado à organização em 1981. Equipado com uma potente Honda XE, ele deixou de ser apenas um jovem de La Estrela para se tornar uma peça-chave nas operações do cartel de Medellín. Ao atuar como guarda-costas de Pablo, ele conquistou rapidamente a confiança do capo. Isso abriu caminho para sua ascensão. Tornou-se um coordenador de sicários depois de receber treinamentos de Air Klein, um mercenário israelense especializado em técnicas de combate. Há quem recorde episódios perturbadores envolvendo El Mugre, como quando comemorava de forma grotesca ao redor dos corpos de inimigos eliminados. Às sextas-feiras, numa esquina combinada, ele surgia do nada com um saco de lixo repleto de dinheiro. Ali distribuía, um por um, os pagamentos dos grupos que realizavam tarefas para o chefe. Seu bom nível de instrução lhe deu espaço para avançar no tráfico internacional. Movia-se com facilidade no exterior, especialmente nos Estados Unidos, onde mantinha contato com distribuidores responsáveis por espalhar o produto pelo país. Esses intermediários faziam questão de pagar em dia, temendo ter de acertar contas diretamente com ele. Em Miami, coordenava a chegada de carregamentos, treinava pilotos da América Central e administrava o envio do dinheiro de volta para a Colômbia. Em situações emergenciais, recebia a mercadoria às pressas e organizava esconderijos em casas de Kendall, Boca Raton e Key West. Poucos dias depois de retornar ao país, já estava liderando operações dos chamados Os Extraditáveis, participando de eliminações, raptos e missões estratégicas do grupo. Entre essas ações estiveram o sequestro de Andrés Pastrana, o sequestro do procurador Carlos Mauro Royos e o atentado que acabou com Hugo Valência. Valência também mantinha proximidade com Pacho Herrera, um dos nomes de peso do cartel de Cali. Ele havia se complicado com seus próprios parceiros,
Mas o problema cresceu quando, segundo relatos, teria ofendido a apresentadora Virgínia Valejo durante uma discussão. Comentou de forma desrespeitosa sobre dívidas e provocou ainda mais tensão ao mencionar o líder da organização de maneira depreciativa. Essa combinação de conflitos acabou selando seu destino. Enquanto Pastrana era solto, o procurador acabou perdendo a vida em uma retaliação. Aguilar, um homem que não consumia álcool ou substâncias, apreciava o luxo. Ao lado de seus aliados conhecidos como Cuchilla e Pasquim, ele se via como parte de uma elite do submundo. Eram entusiastas de casas noturnas, motocicletas potentes e veículos de luxo, adquiridos através de suas operações letais. Em um episódio envolvendo excessos de terceiros e alta velocidade, Aguilar quase perdeu a vida em um acidente que custou um olho de Otto. Durante o confronto direto com o Estado, sua função era estratégica. Ele era a ponte entre a liderança máxima e os chefes das unidades operacionais de Medellín, que não tinham acesso direto ao patrão por segurança. Ao lado de nomes como Pinina e Chopo, ele mobilizou contingentes quando a ordem foi atingir as forças de segurança. Essa ofensiva foi uma resposta às ações de grupos paramilitares ligados às autoridades que agiam nas periferias. O conflito nas comunas de Aranjuez e Castilha se intensificou com a entrada de milícias rivais. Após um sobrevivente ser enviado com um desafio direto à liderança do cartel, a resposta, em 1990, foi uma onda de ataques e dispositivos explosivos. Aguilar ficou encarregado da logística financeira por trás de cada baixa causada nas forças policiais. Posteriormente, Mugri se entregou junto com seu chefe para cumprir pena na prisão conhecida como La Catedral. Lá, ao lado de Escobar, passou a colecionar objetos, caricaturas e peças artesanais. Tinha grande habilidade em marcenaria e outros ofícios manuais. Chegou até a construir uma casa de bonecas para sua filha, depois que a filha de Escobar se recusou a dividir a dela. Paralelamente, montou um sistema de comunicações complexo, usado para monitorar movimentações em pontos estratégicos de Medellín e na estrada que levava até a prisão. Mesmo ali dentro, deixava evidente sua familiaridade com temas violentos. Na época, surgiu um conflito entre ele e Chopo. Os homens de Mugri não queriam trabalhar com Castanho, que agia sem limites e já havia eliminado vários integrantes do grupo de Aguilar. Descobri que estavam me dedurando, disse ele a Escobar, que então fez sua própria investigação. Como também considerava Aguilar um aliado de longa data, Escobar não podia permitir que uma guerra interna explodisse entre seus comandados. Após analisar algumas gravações suspeitas, Escobar subiu até o setor onde estavam. Vamos ouvir isso quando terminar essa palhaçada. Se você estiver envolvido, não sei o que vamos fazer, disse ao Mugri. As gravações vinham da ex-mulher de Chopo, que continuava relatando informações de dentro. Mesmo com tensões, a harmonia entre os chefes armados do grupo costumava retornar rapidamente. Festas, apostas, jogos e mulheres mantinham a rotina dentro da prisão. Em certo dia, Mugri ouviu pelo sistema de escuta instalado em sua cela os gritos de Dora, esposa de Roberto, irmão de Escobar. Ela discutia intensamente após encontrar peças íntimas de mulher dentro do banheiro. Mugri caiu na gargalhada rolando pelo chão. Ele próprio havia colocado as roupas no local e posicionou um microfone para registrar toda a encenação doméstica. Pablo já estava sabendo da brincadeira e foi até a cela de Luiz Carlos para ouvir tudo. Ave Maria Mugrezito, que confusão gigante você arrumou pro Roberto. Quando ele descobrir, vai querer te matar. Mas fica tranquilo, que eu dou um jeito de acalmar a Dora e ele também, disse Escobar, rindo sem parar. Mugri tinha um comportamento quase infantil, adorava esse tipo de pegadinha, como a que fez para assustar Gordo Lambas, fingindo que o chefe havia sido envenenado. O homem entrou em pânico e chorou pela própria vida. Essa lealdade de Aguilar se manifestava em todos os detalhes. Durante as partidas de futebol realizadas no pátio da prisão, ele notou a postura agressiva de um dos jogadores convidados, Leonel, que disputava as jogadas com o patrão de forma ríspida. Percebendo o risco, Aguilar chamou o atleta de canto e, em tom de aviso, sugeriu que ele diminuísse a intensidade, pois, embora o líder não reclamasse, o clima de tensão estava crescendo.
Em outro momento curioso, o líder ordenou a construção de um tanque para a criação de peixes dentro da unidade. Após um dos aliados retirar uma quantidade excessiva de uma só vez, a reação foi imediata. Aguilar foi encarregado de instalar uma placa de advertência com uma redação direta e intimidadora. Qualquer um que excedesse o limite permitido enfrentaria consequências letais imediatas. O tempo avançou até julho de 1992, o ano que marcaria o declínio definitivo da estrutura. Após a fuga estratégica da prisão e com o surgimento de diversas frentes de oposição contra o grupo, Aguilar assumiu a responsabilidade máxima: coordenar o anel de segurança mais próximo do homem mais procurado do país. Após se tornar o alvo principal de sucessivas operações, Escobar o alertou de que sua situação era crítica. Mugri buscou refúgio em uma propriedade rural nos arredores de Medellín, aguardando orientações de seus advogados para uma possível rendição. Contudo, em 15 de outubro de 1992, aos 42 anos, forças de segurança realizaram uma incursão na propriedade e ele se entregou, tornando-se o 7º fugitivo da catedral a retornar à custódia do Estado. Ele se apresentou às autoridades disfarçado, vestindo trajes religiosos e sandálias para tentar passar despercebido. Imediatamente, foi transferido para o presídio de Itagüí sob um esquema de segurança massivo. O risco à sua integridade era real e imediato. Diversos de seus antigos colaboradores próximos foram eliminados pelas mãos de grupos rivais poucos minutos após deixarem a prisão. Considerado um dos nomes mais implacáveis da estrutura, seus processos judiciais focavam na confissão de atividades em troca de benefícios penais. Durante anos, ele operou na segurança pessoal direta da cúpula. As investigações oficiais o ligam a inúmeras baixas de agentes de segurança no Vale de Aburrá e ao planejamento da ação contra o Procurador-Geral da Nação, Carlos Mauro Royos. Além das ações em território colombiano, a Justiça o investigou por operações logísticas internacionais. Em 1988, seu nome foi vinculado à aquisição de uma aeronave destinada ao transporte de 3 toneladas de mercadorias ilícitas para o mercado norte-americano, consolidando seu papel como um operador multifuncional dentro do cartel. Além das acusações anteriores, ele respondeu pelos crimes de evasão, porte ilegal de armamento e privação de liberdade de terceiros, referentes aos eventos de julho durante a saída da catedral. Após uma extensa trajetória no submundo, ele e seus aliados mantiveram-se reclusos como forma de garantir a própria sobrevivência diante de ameaças externas. Em 2001, após 9 anos de permanência no sistema prisional, Aguilar foi beneficiado por mudanças no Código Penal que permitiam a liberdade condicional após o cumprimento de parte da pena. Ao cruzar os portões da unidade, ele mergulhou na clandestinidade, e seu destino tornou-se um dos grandes mistérios desse período. Existem diversas teorias sobre o seu fim. Alguns afirmam que ele teria sido vítima de retaliações por parte de antigos adversários logo após recuperar a liberdade. Outras fontes, como Virgínia Valejo, sugerem que ele teria sido eliminado após colaborar com depoimentos cruciais em processos envolvendo figuras da alta política e o caso Luiz Carlos Galán. Entretanto, uma versão alternativa, que é mais próxima da verdade. Ela aponta para uma mudança radical. Após sofrer uma perda familiar profunda, Aguilar teria buscado o caminho religioso. Hoje, ele viveria na Espanha ou na Argentina, atuando como pastor e utilizando seu passado sombrio como um testemunho de transformação em suas pregações. O destino final de Mugri permanece como uma das muitas sombras deixadas pela era dos cartéis. Mas, enquanto alguns nomes desapareciam no anonimato, uma nova figura surgia para preencher o vácuo de poder em Medellín, movendo as peças de uma forma ainda mais estratégica e silenciosa. Se você quer entender quem assumiu o controle das operações e transformou o submundo colombiano após a queda de Escobar, você precisa conhecer a história de Dom Berna. Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela para descobrir como ele saiu da sombra dos grandes líderes para se tornar o novo mediador do crime organizado. Não esqueça de se inscrever para não perder nossas próximas investigações. Até a próxima!